E se eu te dissesse que a realidade que você conhece é apenas uma sombra? Em 2010, um garoto do ensino médio, com uma webcam e um olhar estranhamente calmo, postou um vídeo que fez milhões de pessoas questionarem a própria estrutura do universo. Ele não falava de teorias da conspiração, mas de algo muito mais assustador, a quarta dimensão. E então, ele desapareceu. Neste episódio do Mundo Restrito, vamos mergulhar na lenda do garoto que viu além das 3 dimensões e na mensagem perturbadora que ele deixou ao retornar. Prepare-se para questionar tudo, mas antes que a gente comece a espiar o invisível, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma investigação nos limites da nossa realidade. O garoto que viu além das 3 dimensões. Quando o vídeo do YouTube intitulado A Quarta Dimensão Explicada por um Estudante do Ensino Médio apareceu pela primeira vez em 2010, poucos esperavam que ele se tornasse um pilar da lenda da internet primitiva. A miniatura era simples, um adolescente de moletom sentado em seu quarto, falando diretamente para a câmera. No entanto, em minutos de exibição, você percebia que algo misterioso estava acontecendo. Este não era o seu típico projeto escolar. O garoto que ficou conhecido apenas como XKCD Hat Guy não estava lendo anotações. Ele estava ensinando e, de alguma forma, fazendo o incompreensível soar quase humano. Ele falou sobre Flatland, Planilândia, um mundo bidimensional cujos habitantes não conseguiam perceber a terceira dimensão, e então virou o espelho para nós. Podemos ser apenas os planilandeses de uma realidade superior, disse ele. A simplicidade dessa frase pegou. A maneira como ele comparou o nosso mundo 3D a algo maior, algo que nunca poderíamos ver, parecia ser tanto uma lição de ciência quanto uma revelação filosófica. Sua entrega era calma, quase desapegada, como se ele já tivesse aceitado uma verdade que o resto de nós estava lutando para entender. O vídeo se espalhou como fogo. Fóruns de ciência o chamaram de o próximo Carl Sagan. Outros acharam sua explicação clara demais para ser casual. Professores usaram seu vídeo em salas de aula. O YouTube o recomendou a milhões. No entanto, tão rápido quanto sua fama cresceu, cresceu também o mistério em torno dele. Quem era esse adolescente que podia articular casualmente o que até mesmo estudantes de pós-graduação achavam abstrato? Alguns especularam que ele estava conectado ao XKCD, a popular webcomic conhecida por piadas científicas espirituosas. Daí o nome XKCD Hat Guy. Outros acreditavam que ele era simplesmente um prodígio, uma mente jovem que entendia a teoria multidimensional intuitivamente. Seu nome de usuário, seu chapéu, seu tom calmo, tudo se tornou um identificador de uma lenda em construção. Então, como se fosse puxado para o mundo que descrevia, ele desapareceu. Meses se passaram, depois anos. Seu canal ficou em silêncio, sem atualizações, sem mídias sociais, sem rastro digital. Os fãs começaram a teorizar. Alguns disseram que ele tinha ido para a faculdade com um nome diferente. Outros, em uma mistura de humor e obsessão, alegaram que a quarta dimensão o levou. No Reddit, tópicos inteiros floresceram. Para onde foi o garoto da quarta dimensão? Mas alguém acha que o vídeo dele era bom demais? É como se ele tivesse desaparecido em sua própria teoria. Um redditor apontou pequenas inconsistências, os pôsteres de fundo, a data em sua conta como se estivesse decodificando pistas escondidas. Outros compartilharam coincidências estranhas, mensagens enviadas de contas abandonadas, canais que reativaram brevemente apenas para ficarem inativos novamente. Com o tempo, XKCD Hat Guy evoluiu de um criador para um mito. Por volta de 2019, sussurros de um retorno surgiram. Um novo vídeo apareceu alegando ser ele. O homem no quadro parecia mais velho, seu tom mais lento. Ele falou sobre perder o acesso à sua conta antiga, sobre lutar com coisas dentro da minha cabeça, e como a internet o havia transformado em algo que ele nunca pretendeu ser. Foi sincero, talvez sincero demais. Alguns acreditaram nele imediatamente, outros chamaram de imitação. Não é o mesmo cara, escreveu um usuário. A cadência é diferente, os olhos são diferentes. Independentemente de quem estava por trás, o vídeo reviveu o interesse em sua mensagem original. A quarta dimensão era apenas uma metáfora o tempo todo, para a percepção, para o tempo, para o espaço mental, quer ele fosse real, falso ou algo intermediário. Sua história começou a representar algo maior do que a ciência, um reflexo de nossa própria obsessão em entender o que está além da compreensão humana. Ele nos mostrou a forma de algo que não podíamos ver e então desapareceu nela. Mas antes que possamos entender o mito que se seguiu, precisamos entender a ideia que deu início a tudo. O que exatamente
exatamente é a quarta dimensão e por que a explicação desse garoto pareceu tão profunda? A quarta dimensão. Temos que confrontar a ideia que deu início a tudo, a própria quarta dimensão. O que tornou a explicação desse adolescente tão cativante não foi apenas sua confiança, mas como ele fez um dos conceitos mais complexos da ciência soar intuitivo, quase pessoal. O que exatamente é a quarta dimensão e por que ela fascina pensadores, sonhadores e físicos há mais de um século? Para começar, a noção de dimensões não é uma teoria marginal. É um dos fundamentos de como entendemos o espaço e o tempo. Vivemos, nos movemos e construímos em 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Mas imagine um mundo que tem apenas 2. Esse foi o experimento mental no cerne da novela de Edwin A. Abbott, de 1884, Flatland, A Romance of Many Dimensions. Em Flatland, os personagens são formas geométricas, quadrados, círculos, triângulos, presos em um mundo perfeitamente plano. Eles podem se mover para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita, mas para cima não existe para eles. Para eles, o conceito de altura é tão incompreensível quanto uma quarta direção espacial é para nós. Quando X.K.C.D. Hatguy descreveu isso, ele convidou seus espectadores a entrar em Flatland. Agora imagine, disse ele, se algo da terceira dimensão entrasse no mundo deles, eles veriam apenas fatias disso, sombras se movendo através de sua realidade. Então ele inverteu a ideia. E se nosso universo for Flatland para uma dimensão superior? E se seres da quarta dimensão se movessem através do nosso mundo, invisíveis, exceto pelas sombras que eles projetam? Essa foi a faísca que acendeu o fascínio. Ele não estava dando uma palestra de física. Ele estava contando uma história sobre perspectiva, sobre nossos limites como observadores. Era ciência explicada através da empatia. Na ciência tradicional, a quarta dimensão tem 2 interpretações comuns. A primeira é o tempo, a adição inovadora de Einstein ao espaço em sua teoria da relatividade. Nesse modelo, espaço e tempo não são entidades separadas, mas parte de um único contínuo chamado espaço-tempo. Cada objeto, cada momento, existe dentro dessa estrutura quadridimensional. Quando o garoto fez referência ao movimento através do tempo, como nos movemos através do espaço, ele estava, consciente ou não, ecoando o modelo de Einstein. Einstein disse uma vez: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Essa citação se encaixa estranhamente bem com a forma como o garoto viral enquadrou sua explicação. Ele não estava descrevendo equações ou campos tensoriais. Ele estava sugerindo que talvez nossa incapacidade de ver o tempo como uma dimensão não signifique que ele não esteja lá. Nós apenas o experimentamos de forma diferente, momento a momento, em vez de tudo de uma vez. Mas além de Einstein, há outra maneira de pensar sobre a quarta dimensão, uma dimensão espacial além das 3 que conhecemos. Matemáticos têm brincado com esse conceito por séculos. Você pode pensar em um tesseract, a versão quadridimensional de um cubo. Uma linha, o não D, se torna um quadrado. 2D, um quadrado estrudado se torna um cubo. 3D, e um cubo estrudado através de um quarto eixo espacial se torna um tesseract. 4D. Você não pode visualizá-lo diretamente, mas pode ver sua sombra, assim como a sombra de um cubo é um quadrado. Artistas, designers de jogos e físicos tentaram ilustrar isso. Filmes como Interestelar e Doutor Estranho usam visuais surreais para mostrar espaços de dimensões superiores, se dobrando e se enrolando, onde tempo e espaço se entrelaçam. Em Interestelar, Cooper flutuando na cena do Tesseract é uma tentativa cinematográfica de imaginar como seria mover-se em 4 dimensões espaciais, com o tempo disposto como uma paisagem física. Para os cientistas, no entanto, a quarta dimensão não é apenas um espetáculo de ficção científica. É uma estrutura séria, embora abstrata, que poderia explicar a mecânica oculta do universo. Na década de 20, Theodore Kaluza propôs que a gravidade e o eletromagnetismo poderiam ser unificados, adicionando uma dimensão extra ao espaço-tempo. Mais tarde, Oscar Klein sugeriu que talvez essa dimensão extra seja real, mas tão pequena e compacta que não podemos percebê-la, enrolada dentro de cada ponto no espaço. Essas ideias evoluiriam mais tarde para a teoria das cordas, que postula não 4, mas até 11 dimensões. A parte engraçada, o vídeo do garoto, embora casual, era paralelo a essa intuição. Ele não estava citando teóricos das cordas ou escrevendo equações, mas a essência do que ele disse sobre direções ocultas além de nossa percepção alinha-se estranhamente bem com o que os físicos teóricos modernos ainda discutem hoje. E
isso é parte do motivo pelo qual o vídeo ressoou. Era tecnicamente ingênuo, mas filosoficamente preciso. Ele não estava errado. Estava apenas usando a linguagem da imaginação em vez da matemática. Mas a quarta dimensão não é apenas um quebra-cabeça científico, é um filosófico. Para alguns, representa a liberdade de restrições. Se você pudesse entrar na quarta dimensão, poderia escapar de salas trancadas, ver todos os lados de um objeto de uma vez, ou até mesmo se mover para trás e para frente no tempo. Místicos e metafísicos a interpretaram como o reino das almas ou da consciência, algo além dos limites físicos. Até mesmo artistas como Salvador Dalí exploraram o conceito. Sua pintura Corpus Hypercubus retrata Cristo em uma cruz tesseract, simbolizando a transcendência divina através de dimensões superiores. Assim, enquanto os físicos falam sobre modelos matemáticos, pessoas comuns, incluindo aquele jovem youtuber, intuitivamente a conectam com significado. Não é apenas outro eixo, é uma metáfora para o desconhecido, as forças invisíveis que moldam nossas vidas. Talvez seja por isso que sua explicação tocou tanto. Ela falava à curiosidade, não ao cálculo. Enquanto isso, as discussões online sobre sua interpretação tomaram sua própria forma. Alguns Redditors elogiaram como ele fez a ficha cair sem nunca mencionar matemática. Outros apontaram que seu uso de Flatland perdeu as nuances da relatividade, chamando-o de filosofia não física, mas isso não parecia importar. Como um usuário escreveu, ele explicou o que os livros didáticos não conseguiam, ele fez você sentir a quarta dimensão. Em fóruns de ciência, alguns céticos argumentaram que sua explicação confundia metáforas com modelos. No entanto, até eles admitiram que era uma comunicação poderosa. Isso fez as pessoas pensarem. E é aí que reside a magia. O garoto não estava tentando provar nada. Ele estava convidando outros a imaginar. O legado de sua explicação é como ela borrou a linha entre a compreensão e a maravilha. Lembrou as pessoas de que a ciência nem sempre é sobre saber, é sobre fazer perguntas melhores. A beleza de sua abordagem era que ela fazia a quarta dimensão parecer possível, não em um sentido matemático estrito, mas emocionalmente, até espiritualmente. Ele deixou as pessoas se perguntando se talvez a realidade realmente se estenda além do que podemos perceber. E é isso que mantém a quarta dimensão viva na cultura pop, na teoria e no mito. É um espaço onde a ciência encontra a imaginação. No final, sua explicação viral fez mais do que simplificar um conceito complexo. Ela abriu um portal, tornou o abstrato pessoal. Quer pensemos nisso como tempo, espaço ou algo espiritual, a quarta dimensão continua sendo um espelho, refletindo tanto nossa fome científica quanto nosso desejo humano de entender o que está além da vista. Mas a curiosidade sempre tem um custo. Quanto mais as pessoas tentavam decodificar suas palavras, mais sua ausência se tornava parte do mistério. E quando ele finalmente retornou, sua mensagem não era mais sobre física, era sobre algo muito mais perturbador: o desaparecimento. Digamos que ele realmente faça sentido, afinal. Sua linguagem era poética, mas não pretensiosa, baseada em comparações cotidianas que faziam você sentir que o impossível poderia realmente fazer sentido por um segundo. O que o diferenciava era seu tom. Ele não estava se posicionando como um gênio. Ele falava como um amigo que havia tropeçado em algo estranho e não conseguia parar de pensar nisso. Essa humildade tornava seus insights ainda mais reais. Quando os espectadores faziam perguntas nos comentários, então isso significa que fantasmas são seres 4D? Ou o déjà vu poderia ser nós cruzando o tempo como uma dimensão? Ele respondia pensativamente, quase filosoficamente, nunca descartando a ideia de ninguém. Talvez, ele escreveria, não seja sobre o que é real, mas sobre o que podemos perceber. Essa atitude alimentou a discussão viral no Reddit e no YouTube. Os tópicos se tornaram longos e especulativos, debatendo se ele era um estudante, um gênio ou apenas um artista brincando com conceitos profundos. Alguns alegaram que ele estava ligado a um círculo acadêmico de nicho que misturava teoria quântica com fenomenologia. Outros disseram que ele era apenas um garoto com muito tempo e uma webcam. O mistério se espalhou novamente pelas comunidades científicas e pela cultura pop. Edições do TikTok usaram seus clipes para dramatizar teorias de mundos paralelos. YouTubers de ciência fizeram referência às suas explicações ao tentar descrever o espaço-tempo visual
visualmente. Até mesmo amadores de física começaram a enviar renderizações 4D de tesseracts, intituladas Como o Garoto Disse. Estava claro, seu enquadramento simples havia reacendido um fascínio adormecido por dimensões superiores. No cerne de tudo está esta questão: por que a quarta dimensão parece ser a chave para algo maior? Para os cientistas, trata-se de unificar as leis físicas. Para artistas e sonhadores, trata-se de quebrar as fronteiras da percepção. Para o garoto viral era os dois. Ele borrou a linha entre a ciência e a maravilha, entre o fato e a fé no invisível. O espaço-tempo de Einstein já nos deu uma quarta coordenada, o tempo, mas as teorias desde então expandiram a ideia para eixos espaciais invisíveis. A teoria das cordas, a teoria M e outras estruturas avançadas propõem que o tecido do universo pode existir em qualquer lugar, de 10 a 11 dimensões, a maioria enrolada tão firmemente que não podemos percebê-las. Para muitos, isso torna as analogias do garoto proféticas em retrospectiva. Ele pode não ter usado linguagem acadêmica, mas sua mensagem se alinhava com o rumo que a física moderna já estava tomando, que há mais realidade do que nossos sentidos revelam. Mas a conversa não permaneceu puramente científica. Com o passar das semanas, as discussões se tornaram cada vez mais existenciais. Se nossa percepção é limitada a 3 dimensões, a própria consciência poderia ser um vislumbre da quarta. Alguns até conectaram suas ideias a experiências de quase morte ou estados alterados de consciência, alegando que esses poderiam ser mudanças momentâneas além do espaço 3D. Acredite-se ou não, essas interpretações mostraram como sua explicação transcendeu a ciência, tornando-se uma linguagem compartilhada para a curiosidade sobre a existência. Essa mistura de física, filosofia e especulação deu à sua persona uma qualidade quase mítica online. Ele não era apenas um garoto que falava sobre a quarta dimensão. Ele se tornou uma espécie de contador de histórias fantasma digital para uma geração criada com vídeos quânticos e memes cósmicos. Ele fez a teoria abstrata parecer viva. E, no entanto, mesmo enquanto suas ideias se espalhavam, algo sobre ele permanecia inquietante. Sua entrega tinha uma calma estranha, como alguém que viu demais. Não era performático, era sereno, desapegado, quase assustador. Talvez seja por isso que, quando ele desapareceu, as pessoas não apenas deram de ombros. Elas se perguntaram se ele havia encontrado o que estava falando. Teorias inundaram o Reddit. Alguns pensaram que ele havia sido alvo de doxing e decidiu desaparecer. Outros especularam que ele fazia parte de um ARG, jogo de realidade alternativa. Algumas interpretações mais sombrias alegaram que seu desaparecimento foi intencional, que ele havia saído de nossa realidade dimensional, metafórica ou não. Uma postagem enigmática no Glitch in the Matrix dizia: ele disse que nos mostraria o caminho assim que pudesse ver todos os lados do tempo. Foi descartada como uma farsa, mas depois, quando a conta reapareceu anos depois, com um novo vídeo, essas palavras ressurgiram como profecia. O garoto que uma vez explicou a quarta dimensão havia se transformado de um clipe viral em uma lenda, parte filósofo, parte mistério, parte mito. E a melhor parte, ele ainda não havia retornado na linha do tempo de nossa história. Seu reaparecimento ainda estava por vir, e ninguém poderia prever que tipo de mensagem assustadora ele traria de volta consigo. Antes que possamos sequer sonhar com uma quarta dimensão, temos que olhar mais de perto para as 3 que já habitamos. Porque, sejamos honestos, até mesmo elas são mais alucinantes do que parecem. Falamos sobre elas todos os dias, sem perceber o quão estranhas elas realmente são. As 3 dimensões. Espaço tridimensional soa chato, como algo que você rabisca em um caderno de matemática, mas é literalmente o palco invisível onde cada segundo de sua vida se desenrola. Vamos começar pelo simples. A primeira dimensão é uma linha, puro comprimento, sem espessura, sem largura. É mais uma ideia do que uma coisa, algo que você só pode imaginar. A segunda dimensão adiciona largura. Agora temos formas, quadrados, triângulos, círculos, um mundo plano. Tudo existe em um único plano, como personagens presos dentro de um pedaço de papel. Eles não podem olhar para cima ou para baixo, porque essas direções simplesmente não existem para eles. Adicione uma terceira dimensão, profundidade, e de repente o universo explode em riqueza. Cubos, esferas, montanhas, corpos, nuvens, todos surgem. Agora você pode se mover para frente, para trás, lado a lado, para cima e para baixo. Parece natural, mas isso é apenas porque nunca conhecemos outra coisa.
nossos olhos, nosso senso de equilíbrio, até mesmo como construímos e projetamos tudo está programado para navegar nesta gaiola tridimensional. Se você tivesse nascido em um mundo 2D, nunca suspeitaria que uma terceira direção existisse. Você desenharia sua vida, não viveria em volume. O mesmo é verdade para nós. Talvez haja outra camada além da nossa, mas estamos simplesmente despreparados para vê-la. Pense desta forma. Quando você projeta uma sombra de fantoche na parede, aquela silhueta plana é uma projeção 2D de sua mão 3D. Agora, imagine que toda a sua vida é a sombra de outra pessoa. Seu corpo tridimensional é a projeção de algo superior. Esse é o salto que o garoto da quarta dimensão queria que as pessoas considerassem. Na física, no entanto, essas 3 dimensões não são apenas filosóficas, elas são mensuráveis. Cada objeto, de uma maçã a um asteroide, existe dentro das coordenadas x, y e z. Você pode descrever onde algo está dizendo o quão longe ele se estende nessas 3 direções. É geometria transformada em realidade. Se você se move 1 centímetro, você mudou uma coordenada nesta grande grade 3D de existência. Mas é aqui que fica alucinante. Essas dimensões não apenas descrevem o espaço, elas também definem limites. Você pode se mover através delas livremente, mas não pode sair delas. Você está preso dentro de seu próprio sistema de coordenadas. Você não pode olhar para o universo de cima, como um deus vendo um modelo. Você faz parte do próprio modelo. Até mesmo a luz, a coisa mais rápida que conhecemos, viaja ao longo desse tecido 3D, incapaz de espiar além dele. E, no entanto, para algo que parece tão absoluto, nossa experiência do espaço 3D é chocantemente frágil. Tire nossos olhos, ou até mesmo distorça nossa percepção de profundidade, e a ilusão desmorona. O cérebro trabalha horas extras para costurar um mundo crível a partir de imagens planas. Tecnicamente, suas retinas veem apenas em 2 dimensões. Sua mente faz o trabalho pesado para fazer parecer 3. A realidade, ao que parece, é uma reconstrução. Você não vive em 3D, você a interpreta. Isso nos leva a uma das realizações mais fascinantes da ciência. O espaço 3D pode ser uma projeção em si. Os físicos chamam isso de princípio holográfico. A ideia de que nosso universo tridimensional poderia ser como um holograma, onde toda a informação realmente vive em uma superfície bidimensional em outro lugar. Parece absurdo, mas é matematicamente consistente com as teorias da gravidade quântica e buracos negros. Então imagine isso. Tudo o que você toca e vê pode ser dados, projetados como um filme cósmico. Você não está em um mundo, você faz parte de uma simulação incrivelmente convincente de um. Isso não significa que estamos vivendo em The Matrix, embora a comparação seja tentadora, mas significa que a realidade 3D pode não ser tão fundamental quanto parece. Pode ser apenas a melhor versão que nossos sentidos podem processar, e, no entanto, navegamos nela perfeitamente. Desde a construção de arranha-céus até o lançamento de satélites, aprendemos a dançar dentro dessas 3 dimensões com precisão impressionante. Arquitetura, engenharia e realidade virtual dependem de nossa capacidade de manipular o espaço. Até mesmo algo tão simples quanto jogar bola é um balé tridimensional, seu cérebro calcula instantaneamente o arco de uma bola voadora através da gravidade e do tempo. Mas essa dança esconde um paradoxo. Se você pudesse pausar o tempo, perceberia que tudo ao seu redor, cada movimento, cada curva, é geometria congelada. O fluxo dinâmico da vida é, na verdade, uma sequência de instantâneos 3D parados. É por isso que alguns físicos dizem que a passagem do tempo não é um movimento através da terceira dimensão, é um movimento através da quarta, o que, novamente, nos leva de volta à obsessão do garoto. Há outro ângulo para entender nossas dimensões. Elas definem não apenas onde as coisas existem, mas o que é possível. Em um mundo 2D, os círculos podem prendê-lo para sempre. Não há acima para escapar. Em 3D, você pode simplesmente passar por cima. Da mesma forma, alguns problemas em nosso universo só podem fazer sentido se pudéssemos entrar no próximo nível. Gravidade, matéria escura, até mesmo a natureza da consciência, tudo pode ser as sombras de processos de dimensões superiores. Para testar isso, cientistas e matemáticos construíram pontes mentais entre dimensões. Um dos mais famosos é o Tesseract,
a versão 4D de um cubo. Você não pode desenhá-lo completamente, mas pode mostrar sua sombra 3D, um cubo dentro de outro cubo, conectado por linhas que distorcem seu senso de perspectiva. É como espiar o impossível pelo canto do olho. E aqui está a ironia. Embora vivamos em 3D, a maior parte de nossa tecnologia a reduz de volta para 2D. Rolamos por telas planas, assistimos a filmes projetados em paredes e nos comunicamos por meio de imagens sem profundidade. É quase poético. Nossos eus 3D estão obcecados em achatar a realidade novamente, comprimindo o infinito no visível. Talvez seja por isso que a ideia de uma quarta dimensão pareça tão libertadora. Ela promete algo maior, algo além do vidro. Mas vamos dar um passo para trás. Por que chamamos isso de dimensões? Porque são as direções independentes que você pode se mover sem se sobrepor a outras. Mova-se para a esquerda ou para a direita, eixo X, para frente ou para trás, eixo X, para cima ou para baixo, eixo Z. Cada nova direção adiciona mais liberdade. A primeira dimensão lhe dá uma linha, a segunda lhe dá uma área, a terceira lhe dá volume. Cada salto adiciona uma camada inimaginável de complexidade. Matematicamente, você pode continuar adicionando quantas quiser. Um cubo de 5 dimensões, uma esfera de 10 dimensões, tudo funciona em equações, mesmo que nossos cérebros não consigam imaginar. Essa é a beleza da abstração. A matemática pode imaginar o que nossos sentidos não podem. No entanto, apesar dessa liberdade, as 3 que conhecemos são suficientes para tornar o universo incrivelmente complexo. Cada galáxia, tempestade, batimento cardíaco e melodia é apenas movimento através dessas 3 direções, repetido infinitamente em padrões. O cosmos é um playground 3D, estruturado, mas infinito, familiar, mas incompreensível. Ainda assim, apesar de toda a sua beleza, a vida tridimensional vem com um ponto cego embutido. Não podemos ver além das superfícies. Não podemos perceber todos os lados de um objeto de uma vez. Confiamos na luz que salta da matéria, e mesmo essa luz só mostra o que está voltado para nós. Há sempre um lado oculto, algo que está fora de vista. Talvez seja por isso que a ideia de outra dimensão pareça menos fantasia e mais intuição. No fundo, sabemos que estamos vendo apenas parte da imagem. Então, quando o garoto falou sobre a quarta dimensão, ele não estava apenas expandindo a matemática, ele estava expandindo a consciência. Ele estava dizendo: e se toda a nossa realidade for apenas uma sombra de algo maior? É uma pergunta que assombra filósofos, físicos e sonhadores. 3 dimensões. Esse é o nosso território. Construímos, respiramos e acreditamos dentro delas. Mas assim que começamos a questionar suas bordas, como elas se formam, por que existem, o que escondem, não podemos deixar de olhar para o próximo passo, porque se aprendemos alguma coisa com Flatland, com Einstein, com a arte, com aquele garoto misterioso, é isto. No momento em que você pensa que entende o espaço, ele abre outra porta. E o que está além dessa porta pode não apenas mudar a forma como vemos o universo, pode mudar a forma como nos vemos. O garoto que se tornou lenda nos mostrou que a maior fronteira não está no espaço, mas na nossa percepção. A quarta dimensão, seja ela tempo, espaço ou consciência, permanece um espelho que reflete o quanto ainda somos cegos para o que nos cerca. Ele se foi, mas a pergunta dele fica: o que mais está se movendo através da nossa realidade, lançando sombras que simplesmente não conseguimos ver? Deixe sua teoria nos comentários. O que você acha que aconteceu com o XKCD Hat Guy? Ele foi abduzido pela própria teoria ou apenas se cansou da nossa realidade 3D? E se você gostou de caminhar na beira do abismo da ciência e do mistério, clique no vídeo que está aparecendo na tela para a nossa próxima viagem ao mundo restrito. Até a próxima. E lembre-se, a realidade é muito mais estranha do que parece.